Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Eu sou Yuri Castro e serei seu companheiro nesta jornada de estudo, reflexão e aplicação dos ensinamentos contidos na doutrina espírita. Se você gostar do que ouvir, não se esqueça de se inscrever, de seguir o nosso canal, para que você não perca os episódios semanais lançados todas as segundas-feiras. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um tema que atravessa toda a mensagem do Evangelho e que é absolutamente essencial para o progresso da alma: a humildade, esta virtude tão esquecida muitas vezes nos tempos atuais. Começando então com uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no livro Juntos Venceremos, quando ele fala: queres penetrar nos corações que te parecem trancados? Lembra-te de que o teu sorriso é a luz que lhes bate à porta, mas a humildade é a chave capaz de abri-los. Que mensagem bela do nosso mentor espiritual Emmanuel, nos alertando para a necessidade da gentileza, do sorriso, porém lembrando-nos que a humildade é essa chave que abrirá a porta desses corações que parecem trancados pelo momento. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também um capítulo onde Kardec dedica a falar sobre a humildade, quando ele nos fala que o Cristo quis dizer que o reino dos céus é para os simples, para os humildes e não para os orgulhosos, referindo-se aqui àquela passagem tão bela do Sermão do Monte, em que o Mestre fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza não está nos títulos, no poder ou na inteligência, mas na simplicidade de coração. A humildade, portanto, meus amigos e amigas, é a base de todas as virtudes. Sem ela, o orgulho nos cega e fechamos as portas da alma. Por pobres de espírito, nós entendemos que Jesus não quis se referir àquelas pessoas que são desprovidas, talvez, de inteligência, mas sim aos humildes, e que o reino dos céus é para estes e não para os orgulhosos, porque a humildade é a base de tudo, é a base das virtudes que vêm depois. Por isso mesmo, o próprio Mestre resolveu primeiramente falar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, alertando para essa característica fundamental da humildade. Nós aprendemos também no Livro dos Espíritos, quando eles vão nos falar que o orgulho e o egoísmo são essas fontes dos males, são as fontes dos vícios, e o antítese deles é a humildade e a caridade, que são as fontes de todas as virtudes. Porque se eu sou orgulhoso, não tenho como ser humilde. Se eu sou egoísta, não tenho como ser caridoso. Então nós já percebemos um contraste profundo entre o orgulho e o egoísmo, que são aquelas chagas morais da humanidade que afastam os homens de Deus, e a humildade e a caridade que nos aproximam e criam vínculos eternos. Como nós aprendemos também no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus colocou a humildade na categoria de virtudes que aproxima o homem de Deus. Portanto, essa virtude, tão, como eu falei, pouco trabalhada talvez hoje em dia, é tão fundamental. E nós vamos aprendendo que a humildade, portanto, não é fraqueza, mas essa força moral. O orgulhoso acredita que tudo pode sozinho, que não precisa de ninguém. Mas o humilde reconhece a sua dependência, primeiramente de Deus, e depois das pessoas que o rodeiam, tendo uma posição de aprendiz, que é uma posição tão fundamental que nós, de novo, às vezes esquecemos de adotar. Talvez aqui até caiba uma analogia quando nós pensamos que o orgulho é essa espécie de prisão dourada. Vejamos, ela faz a pessoa acreditar que é autossuficiente, mas na realidade se fecha para o aprendizado, se prende, se isola. Já a humildade, ao contrário, abre as portas da consciência para o crescimento, porque nos torna receptivos ao conselho, ao ensino e à inspiração superior.
E quem melhor para nós observarmos e conversarmos sobre humildade que o nosso querido Mestre Jesus, modelo máximo da humildade. Ele mesmo falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o nosso Mestre viveu essa humildade em todos os gestos. Optou por nascer numa manjedoura, conviveu com os simples, serviu os pobres, curou os doentes, recusou títulos, lavou os pés de seus discípulos, ensinando que a verdadeira autoridade é servir. E no final, aceitou vamos dizer assim, o fim do corpo físico, como nós conhecemos, através dos braços de uma madeira tosca e infame. O Mestre não só pregou através das palavras sobre a humildade, mas toda a sua vivência foi uma demonstração de humildade. Se nós pegarmos só uma passagem, por exemplo, quando o Mestre lavou os pés dos discípulos, nós temos que entender que as pessoas chegavam com os pés sujos, porque andavam descalços ou de sandálias, e na casa com convidados, a pessoa de posição mais baixa era que lavava os pés dos convidados. Ninguém queria lavar os pés dos outros porque o pé era a parte mais suja do corpo. Aí então o Mestre vai lá e elege lavar os pés dos discípulos para depois dizer então: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Belíssima passagem do nosso querido Mestre, cheia de ensinamentos para que nós apliquemos. No Caminho, Verdade e Vida, livro de Emmanuel psicografado por Chico Xavier, ele também nos fala assim: continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Nos lembrando como que o Mestre vivenciou essa virtude fundamental na nossa evolução espiritual, que é a humildade. E basta uma reflexão, até não muito profunda, para nós vermos como que sem humildade nós não conseguimos avançar. Nós não conseguimos reconhecer que somos falhos, não conseguimos reconhecer os nossos erros e muito menos corrigi-los. E aí é que vem o papel do orgulho, porque o orgulho nos faz resistir muitas vezes às lições da vida, enquanto que aquela pessoa que trabalha a humildade aprende até mesmo com os erros, até mesmo com a dor. A humildade nos nivela, faz com que olhemos para o irmão ou a irmã ao nosso lado, entendendo que também é um espírito ainda imperfeito, perfectível, como tal nós também o somos, e que essa pessoa também pode errar da mesma forma que nós também podemos errar. Estamos todos como aprendizes. E aí então algumas reflexões práticas aqui para que nós possamos viver a humildade na nossa vida diária. Primeiramente, conosco mesmos. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados ou queremos ter sempre a razão? A humildade nos ensina a reconhecer as nossas limitações e a aceitar que nós também erramos e continuaremos errando. É libertador, na verdade, admitir essas fraquezas sem medo, porque isso abre espaço para transformação real. Número 2. Nas relações com os outros. Ser humilde não significa se diminuir ou se humilhar diante de ninguém, como nós já vimos com o Mestre Jesus. Significa ouvir mais, respeitar mais, compreender mais. Muitas vezes nós queremos impor as nossas opiniões, mas a verdadeira humildade nos ajuda a valorizar e a escutar e entender cada pessoa e a bagagem que aquela pessoa carrega numa trajetória de espírito imortal também. Número 3. No trabalho e no serviço. Em um mundo onde se valoriza tanta competição, tanto a exibição, a humildade
se manifesta quando nós servimos sem esperar aplausos ou quando nós trabalhamos pelo bem coletivo, mesmo que ninguém acabe vendo. Ou seja, o verdadeiro valor do trabalho no bem está na discrição e no amor por trás daquele ato e não na exibição, não na intenção de querer aplausos, querer um reconhecimento externo. Ou então nós podemos também pensar em 3 aspectos aqui para aplicar a humildade. O primeiro seria no nosso próprio pensamento, reconhecendo que não sabemos tudo, que estamos em aprendizado constante. Na convivência, saber ouvir, valorizar os outros e aceitar as críticas com a serenidade. E nas ações, servir sem esperar reconhecimento, como nós já falamos, e agir pelo bem em silêncio. Nosso querido Chico Xavier foi um grande exemplo também de humildade. Apesar de ter psicografado centenas de livros, ajudado milhões de pessoas, ter sido reconhecido por todo o Brasil, ele sempre brincava que ele era apenas um cisco se tirasse o Fran do seu nome. Falava também que ele era um servo imperfeito. Felizmente, com tantas obras no Espiritismo, nós conseguimos de várias fontes aprender que a humildade é inseparável, portanto, do progresso moral. Sem ela, sem trabalhar essa virtude da humildade, nós ficamos então presos ao orgulho, que é um atraso da alma. A humildade, como nós já falamos, é uma virtude muito esquecida, mas que deve ser companheira inseparável da caridade. Até porque sem a humildade, sem o sentimento reto e correto, a caridade pode virar uma ostentação. Isso quer dizer que não basta só fazer o bem, é preciso fazer o bem sem vaidade, sem esperar reconhecimento. Aí dessa forma nós sabemos que estamos agindo com humildade. Nós podemos fazer alguns exercícios de humildade para a nossa vida, como por exemplo, agradecer sempre, reconhecendo que tudo vem de Deus. Pedir desculpas quando erramos, sem ficar se justificando demais. Ouvir mais do que falar. Servir no silêncio sem buscar elogios. Aceitar críticas construtivas sem revolta, transformando-as em aprendizado. Porque a humildade é uma condição essencial para a verdadeira elevação espiritual. Sem ela, o orgulho fecha o coração e impede que a luz divina penetre. Queridos amigos e amigas, a humildade, portanto, não é um enfeite, mas o alicerce de toda a vida espiritual. Ela nos permite reconhecer que a nossa condição é de aprendizes eternos. Ela nos abre para a caridade verdadeira. Ela nos conecta ao Cristo, nosso Mestre, nosso guia. Que possamos aprender a ser mais humildes nos nossos pensamentos, nas palavras e nas nossas atitudes, lembrando sempre das palavras do nosso Mestre. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito obrigado de coração mesmo por terem estado comigo em mais um episódio do nosso podcast Companheiro Espírita. Espero ter contribuído, mesmo que seja um pouquinho, para o dia de vocês, para a semana de vocês. Eu espero que a humildade seja luz em seu caminho e força para as suas lutas. E se esse episódio, como de costume, trouxe reflexões importantes, compartilhe ele com alguém que talvez precise dessa mensagem. Pode ser que essa pessoa esteja esperando uma inspiração desse teor. Nos vemos em breve, então, com mais um estudo, com mais uma conversa fraterna à luz do Espiritismo. Muita paz, muita luz e caminhem com humildade. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.